No nosso estudo anterior, nós vimos que as consequências da entrada do pecado no mundo foram consequências terríveis. Foram consequências que causaram circunstâncias difíceis e parece que irreversíveis para o ser humano. O pecado entrou e o pecado agora está no ser humano, em todo ser humano, porque todos pecaram, é isso que a palavra diz. Não há ninguém nessa terra que não nasça com essa raiz do pecado. E esse pecado trouxe consequências terríveis para o homem e para o planeta, para toda a criação. Nesse estudo agora, nesse terceiro estudo, nós iremos falar sobre Deus e o ser humano. Especificamente, iremos falar sobre o abismo, a separação que o pecado trouxe para Deus e a sua criação. Veremos que o ser humano e Deus viviam em harmonia, mas quando o pecado entrou, ele criou um grande abismo. E é isso que diz, que nós lemos no estudo anterior, em Isaías 59, que o pecado faz separação, cria esse abismo, criou esse abismo entre Deus e a sua criação, e é isso que nós veremos neste estudo. Primeiro, antes dos humanos pecarem, Deus e a humanidade viviam em perfeita harmonia e comunhão. O livro de Gênesis, principalmente no capítulo 1, capítulo 2, narra toda essa harmonia em que viviam o Criador e a sua criação. Ele narra isso, porque Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 falam sobre essa harmonia. O terceiro capítulo, ele já vai falar da entrada do pecado no mundo. E nós precisamos entender que antes do pecado entrar no mundo, Deus e a sua criatura viviam em harmonia. Veja esse gráfico. De um lado você tem o ser humano e do outro lado você tem Deus, o Criador. Entre o ser humano e Deus existe um coração, simbolizando essa harmonia, essa comunhão em que Deus e a sua criação viviam antes do pecado entrar no mundo. E abaixo deles você tem essa linha reta, simbolizando essa harmonia, que Deus e o ser humano viviam num plano harmônico. Esse gráfico, é isso que esse gráfico representa. A harmonia e a comunhão de Deus e a sua criação. O salmista representa essa harmonia e essa comunhão de Deus e o ser humano no Salmo de número 8, que nós leremos a seguir. 1. Salmo 8, 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista aqui está dizendo que um pouco dessa harmonia. O homem foi feito um pouco menor do que Deus, ele foi coroado de glória e de honra, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é a coroa da criação. Nós precisamos entender que isso tudo representa essa harmonia, essa comunhão, a beleza dessa convivência que havia entre Deus e a sua criatura antes que o pecado entrasse no mundo. 2. Leia Gênesis 2, de 7 a 15, e veja a beleza da convivência do Criador e sua criatura. Então
Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Veja que essa passagem de Gênesis, capítulo 2, de 7 a 15, expressa a beleza dessa criação e a beleza dessa convivência. Deus colocou o homem num jardim, um lugar belo, um lugar lindo, onde rios passavam, onde havia árvores boas para o alimento. Um lugar, um paraíso. Por isso o nome Éden, porque era um paraíso. E a convivência da sua criação com o seu Criador era algo lindo de se ver. Porém, essa convivência, ela foi interrompida, ela foi maculada, essa harmonia, pelo pecado. Segundo, o ser humano pecou e o seu pecado separou de Deus. Nós iremos mostrar o gráfico agora. O gráfico anterior mostrava o ser humano e Deus em perfeita harmonia. Esse próximo gráfico que nós iremos mostrar mostra agora a entrada do pecado no mundo e o que o pecado causou a essa harmonia e essa convivência íntima do ser humano com o seu Deus. Veja bem agora o que aconteceu com a harmonia e a comunhão do ser humano com Deus. Você pode ver nesse gráfico, de um lado o ser humano, do outro lado Deus. E entre eles, um raio. No meio desse raio está a palavra pecado. Porque foi assim que o pecado entrou no mundo. Foi dessa forma, como um raio, partindo a harmonia e a comunhão, se interpondo ao ser humano e o seu Criador. E aí, ele cria esse abismo. E do lado do ser humano, o que ficou foi imperfeição, trevas, vazio e morte. E do lado de Deus, ficou santidade, luz, amor e eternidade. Esse gráfico representa essa separação entre o ser humano e o seu Criador, causada pela entrada do pecado no mundo. Pecado este que foi escolha do próprio homem, porque desobedeceu, porque foi egoísta, porque não adorou o seu Deus, porque preferiu, ao invés de beber da fonte que é Deus, preferiu seguir o seu próprio caminho.
E aí o pecado entrou e separou o ser humano do seu Criador. Nós vamos ver agora alguns versículos que explicam aquilo que ficou do lado do ser humano e aquilo que ficou do lado de Deus, nesse grande abismo que foi criado pelo pecado. Número 1, ser humano, imperfeição. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus, santidade. Levítico 19, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você vê então que do lado do ser humano fica a imperfeição e do lado de Deus fica a santidade. Precisamos, como seres caídos no pecado, entender que por nós mesmos nós não conseguimos esse padrão de santidade que Deus deseja de nós e que existe nele próprio. Segundo, ser humano, trevas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 19. Do lado de Deus, luz. 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora você viu que do lado do ser humano, do lado do abismo que o ser humano está, ficaram as trevas. E do lado de Deus ficou a luz, porque Deus é luz. E o ser humano anda em trevas, mas Deus é luz plena. Do lado do ser humano, 3, ficou o vazio. Efésios 2, 1. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Do lado de Deus, Romanos 5, 8. Amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses versículos expressam essa verdade, que do lado do ser humano ficou vazio. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa morte é esse vazio, essa morte da alma. É o vazio que existe do lado do homem. Todo ser humano tem esse vazio na sua alma. Todo aquele que ainda não entregou o coração para Jesus vive com esse vazio. Sente essa sensação de não ser completo, porque tem o seu coração vazio. No entanto, Deus é amor, amor pleno. Deus é amor, é o que afirma o apóstolo João. E nele não há vazio, ele está completo. E nós só conseguimos ser completos em Deus. Do lado do ser humano ficou a morte. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou
a todos os homens, porque todos pecaram. Do lado de Deus ficou a eternidade. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses dois versículos expressam essa verdade. Do lado do ser humano, a morte impera. Porque o apóstolo Paulo nos diz que a morte passou a todos os homens. O pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos, a mim e a você, todos nós. Mas do lado de Deus fica a eternidade. O apóstolo Paulo mesmo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, aceitando Cristo Jesus, é que o ser humano passa da morte para a vida. Essa lição expressa essa verdade, que o pecado criou esse grande abismo de separação entre Deus e o homem. E expressa a verdade também, que o ser humano não consegue por si só transpor esse abismo. Essa lição expressa a verdade de que não existe nada em nós que nós façamos para transpor esse grande abismo. E que tudo que fazemos, tudo que o ser humano faz para tentar ser feliz, na verdade, é uma tentativa ou um clamor da sua alma para tentar voltar para o seu Criador. Mas nada que você faça nessa terra consegue transpor o abismo. Vai levar o seu espírito de volta para aquele que te criou. Nossa próxima lição, nosso próximo estudo, nós falaremos das tentativas humanas para transpor esse abismo. Que Deus te abençoe.